como se você quisesse uma bênção, mas você tá resistindo a ela. Você quer que algo que sempre esteja cheio de bênçãos, e você quer se sentir abençoado, teria que você liberar um pouco desse sentimento, tá? Você tem que liberar e você precisa ser mais receptivo. Sejam muito bem-vindos. Signo de Câncer, Câncer e anjos, para mais uma leitura aqui nesse canal. Dessa vez a leitura ela tem temporalidade, tá? É uma leitura para os próximos 3 meses, tá? Você pode entender a leitura como se fosse para julho, agosto e setembro, ou para os próximos 3 meses em que você encontrar essa leitura, tá bom? Então, eu vou abrir a leitura de vocês com o oráculo da Lua. Depois a gente vai passar pelo seu desafio trimestral, sua vida financeira, sua vida romântica e sua vida espiritual. Qual é a mensagem para os cancerianos nesse trimestre? Também, gente, se você não é inscrito, considere se inscrever no canal, tá? Ative o sininho das notificações, deixe um comentário e compartilha. Mensagem para Câncer. Tire um tempo para respirar. Lua minguante. O que você precisa liberar? Ai, gente, ficou tudo grudado no chão. E o fim de um ciclo difícil se aproxima. Cancerianos, já tem aqui na mesa de vocês uma energia muito legal para o seu trimestre, tá? Pedindo aqui para você tirar um tempo de descanso, para você pensar assim, no que você precisa liberar na sua vida. Quais são aqui os pensamentos e os ciclos ruins que você passou, deixar eles do passado, tá? Porque aqui fala que um tempo bom se aproxima. E tudo isso que você passou foi um ciclo ruim. E agora você tá entrando no seu ciclo bom, pelo que eu percebi aqui já. Vamos ver aqui quais são as informações, como parou. Qual é o desafio? Vai olhar mais? Qual é o desafio dos cancerianos nesse trimestre seguinte que estamos começando agora em julho? Qual o desafio? Sete de paus, 7 de copas, cavaleiro de paus, rei de copas. Cancerianos, me parece aqui que o desafio de vocês é conseguir manter uma constância, tá? Vocês conseguirem aqui manter uma constância e escolher um caminho de bênçãos, tá?
Principalmente aqui, alguma bênção emocional, tá? Eu falo isso porque, tá vendo aqui que o dragão tá em cima de todos esses tesouros, né? Aqui nesse sete de copas, esse dragão quer te dar uma bênção, ele quer te dar um tesouro, tá? Então ele quer que você escolha e tome uma decisão. E você não pode hesitar nessa decisão, tá? Porque essa decisão, independente de qual seja o caminho que você vai trilhar nessa decisão, vai te levar aqui para realização emocional, tá? Independente se isso é no seu trabalho, tá? Se é uma decisão de trabalho ou se é uma decisão de relacionamento, tá bom? Por que eu falo que é independente? Porque aqui o importante para você é o caminho. É escolher a bênção e ir até a bênção. É caminhar até ela, tá? Se permitir e receber a sua bênção, pelo que eu vi aqui. E não desistir, tá? Você percebe aqui que no sete de paus, essa pessoa tá lutando contra os goblins, né? Então, você aqui precisa parar de lutar, tá? Contra a vontade de escolher uma bênção ou contra aqui a necessidade que você tem de ir de encontro, tá? É como se você quisesse uma bênção, mas você tá resistindo a ela. Pronto, gente. Voltando aqui. Eu deixei cair o tripé. Só pra você saber o que que aconteceu. Eu deixei cair. Aí eu tive que pegar ele. Sabe o que você pode fazer aqui? Vamos supor que você quer muito uma coisa, tá? Pra você receber essa coisa... Ó, primeiro, você já quer muito uma coisa porque você já tem essa coisa em algum lugar, tá? Ou essa coisa já é sua, tá? Ou em alguma outra frequência você já tem, tá? Você já tem isso em algum outro lugar. Por isso que você quer muito essa coisa. O que você precisa fazer aqui é que talvez esse sete de paus, ele esteja falando de você querendo um controle. Por exemplo, eu preciso que o caminho para chegar à coisa seja esse, esse e esse. Tá, por mais que a gente aqui precise de estratégia para fazer as coisas, aqui tá muito na questão de deixa a coisa ir embora, tá? Deixa o que você quer ir embora, porque ele vai achar o caminho de volta para você, tá? O seu caminho é encontrar o que você quer de volta, tá? Então, sabe aquele negócio de que você tem que liberar? Aqui me parece muito isso. Libera a vontade de vocês ter certeza do que você vai escolher, porque o que você vai escolher aqui não me parece que é tão importante. O importante realmente é o caminho, tá? Vamos aqui tentar entender melhor de qual área da sua vida a gente tá falando, tá? E o que que é isso o que que é essa escolha que você tem que tomar, tá? Então vamos aqui abrir a sua vida material, profissional, tá? Pra gente saber se ele vai falar mais nisso nessa parte ou se vai ser nas próximas, tá? Lembrando que eu vou falar de material, emocional e espiritual. Ó, 3 de ouros, 2 de ouros, 9 de ouros e As de copas. Bem junto aqui com o rei de copas. Entendi. O que você tá tendo que decidir é um caminho profissional. Se o dragão permitir para você e você tá em dúvida de duas coisas e você está fazendo duas coisas, isso, eu acho que não tem problema você escolher as duas coisas, tá? Contanto que você equilibre bem a sua decisão aqui. E se comprometa com as duas coisas, tá? Se você tá entre, eu vou fazer X ou Y, e você tem condição de tentar os dois, por que não tentar os dois, tá? Por que não?
Câncer, aqui você está em busca de algo que te dê uma completude no seu mundo financeiro, tá? Você quer aqui um caldeirão que sempre esteja cheio de bênçãos, tá? Você quer aqui algo que sempre esteja cheio de bênçãos. E você quer se sentir abençoado de alguma forma. Realmente, liberar o seu desejo aqui é um desafio para você esse trimestre, mas eu imagino que tem sim como você fazer isso, porque a gente está falando aqui de 3 de ouros, 2 de ouros e 9 de ouros. Aqui é um crescimento financeiro que você vai vivenciar isso. Eu já comentei aqui algumas vezes, mas o naipe de ouros, ele é um crescimento financeiro. E também é um crescimento da sua mentalidade em referente ao financeiro, tá? Do 3 de ouros pro 2 de ouros, me fala aqui de você tendo a oportunidade de ter o suficiente para fazer comemorações, para você cuidar mais de você. E você aqui também conseguindo equilibrar as duas coisas. Pode ser que eu comentei que você tivesse em dúvida entre duas coisas, até que você consegue, contanto que você consiga equilibrar. E realmente aqui, tá? O 2 de ouros fala de um equilíbrio. Então você talvez precise equilibrar as, a sua decisão, a sua escolha, tá? Para que as coisas que você deseja como uma bênção cresçam, tá? E isso vai acontecer até o fim desse trimestre, tá? Julho, agosto, setembro, né? Até setembro aqui, tá? Eu acho que setembro é o mês 9 ainda. E a gente tá falando aqui do 9 de ouros, tá? Então, sim, se você estava em dúvida, se você estava passando por dificuldades, se o que acontecesse nesse trimestre, você vai ter alguma bênção, você está no período aqui de receber bênçãos, tá? Esse ano é um ano de transformação para você, tá? Você vai mudar aqui a sua vida de alguma forma, tá? Eu só fui ver a hora, gente. Vamos ver aqui a sua vida emocional. Como é que vai estar nesse próximo trimestre, tá? Que a sua vida financeira já vai estar com crescimento financeiro. Então, eu acredito que para você conseguir mesmo sentir que está crescendo financeiramente, você tem que escolher logo de uma vez e deixar ir, tá? Abandona a escolha para ela vir para você. Vida emocional, vem com o rei de espadas logo de começo aqui. O diabo, o hierofante. Nossa, 9 de copas. Olha, eu tô falando aqui com cancerianos que não ligam pra vida emocional muito não, tá? Porque aqui mostra você sendo muito racional na sua vida emocional, tá? Então, provavelmente aqui você é solteiro, ou você está solteiro, ou você não quer saber de se relacionar com ninguém, porque você não liga pra isso, tá? E isso aqui, essa visão de que eu não quero me relacionar, eu não gosto de ter esse tipo de relação, porque eu tô focado muito, você tá muito focado no seu lado material, tá? Isso pra você já é o suficiente, já é algo que te completa, tá? Lembrando que aqui nessa linha a gente só tem copas, tá? Aqui, tô colocando uma carta em cima da outra porque eu não tenho como mostrar tudo. Mas aqui a gente só tem copas. Aqui a gente tem o rei de copas, o as de copas e o 9 de copas, tá? Bem nessa linha aqui.
Olha, Câncer, se você aqui quiser um relacionamento, tá? Para você conseguir aqui um relacionamento nesse trimestre, que tá vindo com a energia do Rei de Espadas e o Hierophante, você vai precisar aqui liberar o controle de tudo do seu relacionamento. Porque talvez esse negócio de você querer controlar tudo que acontece tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, né? Você faz metas muito ao pé da letra, tá? E você cumpre as suas coisas muito ao pé da letra. Significa que você escreveu o X e vai fazer o X, tá? Aqui teria que você liberar um pouco desse sentimento, tá? Você tem que liberar e você precisa ser mais receptivo e com você mesmo em primeiro lugar sempre, mas também com outra pessoa, tá? Se você já tem um relacionamento, fala aqui de você estando numa época de que no relacionamento você vai estar menos ativo e mais aqui focado nas suas metas, tá? Ou você vai levar esse relacionamento como uma meta à risca, tá? E isso para você é o suficiente. Se você já está no relacionamento e você tá se perguntando se você vai ser mãe, se você não vai ser mãe, temos 9 de copas aqui, então tem uma possibilidade. Mas ficaria aí a sua decisão, né? Saber se você vai querer aqui abrir mão do controle ou se você vai querer aqui continuar focado, tá? Nas suas metas, principalmente. Vamos ver sua energia do campo espiritual, tá? A espiritualidade em si. E como é que vai estar a espiritualidade dos cancerianos? A temperança, o 9 de paus, o 2 de paus e a torre. Nossa, no campo espiritual isso daqui. Eu acho que eu vejo aqui que você vai começar a quebrar algum paradigma, tá? No seu lado espiritual aqui. Talvez aqui é você quebrando com algumas crenças, é você aqui se libertando, né? A gente tinha aqui o que você precisa soltar. Você precisa soltar aqui realmente alguma coisa, alguma crença, alguma atitude que você tá tendo, tá? Deixa eu só tirar mais cartas pra gente entender melhor. Ais de espadas, o carro, o cavaleiro de ouros e um enforcado. É isso mesmo. Você vai precisar aqui se libertar de algum padrão que você tá tendo, tá? Não sei se é provavelmente é um padrão de escassez também. Pode ser uma crença de dinheiro, tá? E relacionada, assim, à sua vida profissional, ao dinheiro, se tá certo ou não o jeito como você ganha dinheiro, se tá certo ou não você fazer desse jeito, o que a sua família vai pensar, tá? É coisas assim que você precisa se libertar. Porque isso tá atrapalhando, tá? Ou vai atrapalhar você. Aqui também me fala que você tá tão focado em tomar atitude sempre, em tá fazendo tudo sempre, que você tá deixando um pouco de lado aqui um tempo para você descansar, um tempo para você entender. Precisa aqui de mais equilíbrio, tá?
a gente tem aqui o 2 de paus, tá? Ele tá perto do cavaleiro de ouros. Nesse sentido, me parece que você estava preso em um padrão que você não conseguia materializar a sua vida financeira. Ó, o que eu quero dizer quando eu falo assim, gente? Vamos supor que você trabalha num lugar, numa empresa, e você tá naquele cargo já faz anos, tá? Você tem vontade de ir para outro cargo, vamos supor. Mas você tá tão focado em manter aquela situação na sua vida que você não tá enxergando como é que você sai, tá? Como é que eu vou conseguir ir para outro cargo, sendo que eu não consigo nem lidar com o que eu tenho agora, e é por isso que eu quero sair. Então é um círculo, tá? É como se fosse o início e o fim desse ciclo, eles estão tão conectados que é difícil para você enxergar uma saída. Mas me fala aqui de você tentando de qualquer jeito enxergar essa saída, tá? Porque isso está muito relacionado com alguma crença que você tem, né? A torre com um enfocado no campo espiritual realmente me fala de padrões sendo quebrados, tá? É como se você estivesse quebrando uma casca e saindo dela aqui, tipo uma borboleta, tá? Que saiu do casulo ou que vai sair do casulo, principalmente em relação a crenças que te limitam no campo profissional, porque veio muito centrado aqui sua leitura, tá? A gente também tem aqui o carro, que é uma carta do signo de câncer, é uma carta canceriana, falando de novo que você vai estar aqui em busca de conquista, em busca de triunfo, em movimentação, para fazer aqui as coisas que você acredita que vão te dar retorno. E elas vão, porque elas vão ter crescimento, então elas vão te dar retorno mesmo. Interessante, Câncer. Eu vou tirar aqui o baralho cigano para ver quais são as informações que ele vai dar para esse trimestre, tá? Quem sabe ele te dá aqui algum conselho, ou ele fala aqui de alguma situação, o que pode acontecer, tá? As leituras trimestrais eu sempre passo muito tempo pensando em como é que eu vou fazer, porque eu nunca faço elas iguais. Eu sempre acho que tem um jeito mais legal de fazer, ou coisas assim, tá? Então eu sempre tô mudando. Se você olhar as outras leituras trimestrais que eu fiz, você vai ver que essa daqui é bem diferente das outras. Qual a informação que os cancerianos precisam para esse trimestre? O urso, a cruz, a âncora. Olha, aqui na sua primeira linha já me vem aqui uma informação assim, tá? Tem uma vitória em relação a algo que tava assim prendendo você, tá? O urso sempre comenta aqui que pode falar de uma pessoa que é muito ou obsessiva ou obcecada, tá? Pode ter relação com você ou pode ser você, pode estar espelhado, tá? E aqui tem uma vitória, e é uma vitória em relação a isso que é pra ficar, tá? É algo que não vai mudar mais. Não vai mais ter como esse urso ou atrapalhar você ou colocar informações desnecessárias na sua mente. Como eu tava falando, você tá num processo aqui de limpar aqui algumas crenças e você tá deixando aqui esse urso pra trás, tá? Esse urso, se ele era uma crença, pode ser até que eu tô falando aqui de um karma familiar ou de uma pessoa da sua família que
fica colocando informações que não precisam na sua cabeça, tá? Ou fica aqui te comparando muito. É esse tipo de pessoa que é o urso. O urso também pode falar de força interior, da sua força interior. Então, também posso estar falando aqui de você recuperando a sua força interior para sempre, tá? Você nunca mais vai perder ela, tá? O que mais a gente tem aqui? A chave, a aliança e os livros. Canceriano, tem alguma coisa aqui que para você conseguir isso que você quer, se você tá buscando aqui decidir entre alguma coisa que era referente aqui, será que eu estudo uma outra coisa? Será que eu faço algum estudo? Será que eu vou fazer algum estudo? Aqui diz que o segredo é esse. O segredo é você buscar conhecimento, tá? E é isso aqui que vai resolver muitas coisas, tá? Pode ser, como a chave veio com um urso, pode ser que o segredo aqui para você se libertar aqui desse padrão é ou você adquirir mais conhecimento sobre ele, ou você ir adquirir conhecimento em algum lugar, tá? Posso estar falando aqui de pessoas que vão deixar a residência para estudar em outro lugar também, tá? Então, se é isso que você quer, pode ser com isso que eu estou falando. E aqui, né, a cruz com aliança me fala de você tendo também possibilidades aqui de que essa aliança que você vai fazer com esse novo conhecimento ou para estudos, tá? Vamos supor que você vai, assina ali, não, eu vou estudar na cidade X, tal coisa. Você se muda para aquela cidade, tá? Então aqui, tô falando de você aqui vivendo uma vida ali por algum tempo fazendo esse estudo, tá? Porque a gente sabe que estudo demora. E estudar aqui é o segredo, tá? É o que vai fazer você ter a mudança que você quer, tá? O que mais a gente tem aqui? Os trevos, a criança e a árvore. Olha, a árvore bem perto dos livros, da âncora, que fala que sim, você vai estudar em algum lugar. Isso vai te trazer colheita financeira também, tá? Você tem caminho aberto para fazer alguma movimentação aqui para estudo. Mesmo que eu não tenha aqui a carta do navio, tá? Eu já vi que a carta do navio tá no fundo do deck de vocês, tá? Por isso também que eu tô levando em consideração, porque... Deixa eu pôr ela aqui pra gente olhar. Ela tava no fundo do deck. E tá me parecendo aqui realmente que vocês estavam pensando em alguma coisa nesse sentido. Vou fazer uma movimentação, vou estudar. É isso que eu tenho que fazer? Vai. Estuda, minha filha. Tá? Vai na fé. Pode ser aqui que o conhecimento que você vai adquirir, né? Caso você não é essa pessoa que vai estudar em algum lugar, é exatamente isso que precisa para você quebrar com padrões mentais, tá? Então, pode ser que você esteja buscando aqui o autoconhecimento, tá? Com certeza que pode ser que o autoconhecimento aqui resolva a sua situação. Você vai deixar de acreditar em coisas erradas aqui e começar a acreditar no que precisa. Lembrando, gente, os trevos e a carta da árvore também falam aqui de você conseguindo, tá? Um crescimento financeiro, tá? Você aqui conseguindo ter mais recursos, tá? Você tá com sorte para ter recursos. E aqui me fala que com a carta da criança, talvez isso seja algo que você quer desde criança. Talvez aqui a gente está falando de você alcançando a sua liberdade, tanto financeira, né? A gente aqui está falando de você alcançando sua liberdade financeira através dos estudos também, tá? E como eu disse, não precisa ser um estudo
acadêmico aqui, pode ser simplesmente conhecimento, de autoconhecimento ou coisas assim. Conhecimentos da espiritualidade e tal. Eu vou só qualificar o chicote com outra carta. Saiu a segunda. Aqui me fala de você, né? Conseguindo aqui encontrar as pessoas corretas com quais você precisa manter a sua relação. E sabendo aqui diferenciar qual é a pessoa certa que você vai manter na sua vida e qual pessoa que não é, tá? Por quê? O chicote fala de você separar o joio do trigo, basicamente. Então, se a pessoa que você estava se relacionando, seja família, amigos, ou seja, no âmbito de relacionamento, não estava mais alinhada com o seu propósito, aqui me fala de você tendo um encerramento, tá? E é um encerramento que é trago pela cegonha, então provavelmente aqui tem a mãozinha do espiritual nisso. Também me fala de você tendo possibilidades aqui de encontrar novas pessoas. Se você perceber, a gente tem o consulente aqui olhando para a carta do jardim, né? E ele tá de costas para a carta do chicote. Isso significa que é você deixando o velho para trás e olhando e indo em busca pro novo também, tá? Lembrando que o consulente saiu junto com a carta da criança. Tá aqui atrás. Então, isso também significa que você tem aqui possibilidades de novas conexões, tá? De novas pessoas entrando na sua vida, de conhecer outras pessoas ou outras culturas também. Então, esse trimestre é um trimestre muito movimentado para vocês, tá? Eu vou tirar só mais uma linha de conselho final aqui com o baralho. A lua, as montanhas e a foice. A foice junto com o chicote, tá? Olha, aqui me fala que o seu conselho, né? Mas também de uma outra situação. Você aqui vai ter intuição para passar por alguma dificuldade. Pode ser que essa dificuldade seja realmente o seu desafio trimestral, tá? Que eu esteja falando do seu desafio trimestral. Então, aqui me fala de você conseguindo superar, tá? Esse desafio trimestral. E ainda qual foi, se é como se você ainda tivesse colheita depois dessa superação, tá? O conselho maior aqui que eu vou deixar para você nessa parte é que você aqui siga muito a sua intuição e confie no lado espiritual, tá? Confia, porque o espiritual tá sempre ali tentando ajudar a gente, tá? E, gente, agora eu vou tirar para vocês um conselho final, tá? Eu vou tirar uma runa e uma carta dos arcanjos para saber qual o conselho que eles têm para vocês também, tá bom? Fazer um arremate aqui bonito. Qual o conselho que a gente tem para os cancerianos nesse trimestre? Câncer, a runa que saiu para vocês aqui é a runa de Evas, tá? Evas fala de mudança, de movimento e de progresso, tá? É uma runa que fala das mudanças graduais e de novas oportunidades, tá? Ela vai indicar aqui movimentação em todas as áreas da sua vida, com potencial para transformações positivas, tá? Ela também pede que você tenha paciência e saiba esperar o momento certo para agir. Fique atento às relações e amizades tóxicas, tá? E falsas, e evite tomar decisões precipitadas. Ou seja, nós estamos falando aqui de movimentos acontecendo, tá?
Vamos ver qual mensagem que que os arcanjos têm para Câncer. Vamos ver. Qual é o arcanjo que vai ajudar o Câncer aqui? Arcanjo Jofiel. Ao ar livre. Saia para respirar um pouco de ar fresco e conecte-se com a natureza para aliviar o estresse e obter novas ideias criativas. Caramba, Câncer. Talvez você encontre muita intuição quando você se conecta com a natureza, tá? E pode ser que nós estamos falando disso. Grandes transformações estão vindo para você nesse trimestre, tá, Câncer? Essa foi a sua leitura trimestral. Eu espero que ela ajude vocês, tá? Salve essa leitura para vir ver depois. Principalmente se você sentir que alguma coisa tá acontecendo com você. Desejo sucesso para vocês aqui nessa nova jornada trimestral e que vocês fiquem com os deuses.